A dor no joelho é um problema muito comum que afeta muita gente. Muitas vezes, essa dor no joelho acomete a patela, também conhecida como rótula, que é esse ossinho triangular que você tem na frente do seu joelho. Chamamos esse problema de condromalácia ou condropatia patelar. Outros problemas que podem estar causando essa dor no joelho pode ser uma artrose, que é um desgaste da cartilagem da articulação do seu joelho, pode ser uma lesão de menisco ou até mesmo uma lesão ligamentar, um estiramento no joelho. Em alguns casos, a dor no joelho ela pode ser causada também pela famosa bursite. E quase todos esses fatores de causa para a dor no joelho podem estar sendo potencializados por uma fraqueza muscular da musculatura em volta do joelho, de um déficit de mobilidade. Então, esses fatores precisam ser observados. Eu sou o Dr. Kelvin Juan, atuo nas áreas de traumatortopedia e fisioterapia do esporte. E nesse vídeo você vai aprender 3 exercícios simples e fáceis para resolver a dor no joelho, sem cirurgia, em casa. E esses exercícios também ajudam você a melhorar então a sua força e a sua mobilidade do seu joelho. Mas antes de te passar esses exercícios, eu vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal. Minha meta hoje é chegar a 100 mil inscritos. A sua inscrição, o seu like, o seu comentário aqui embaixo me ajudam muito a atingir esse objetivo. Então, vamos para o vídeo. E antes de te falar do primeiro exercício, eu preciso comentar com você sobre uma questão muito importante para você entender antes de fazer esse exercício, que é o alinhamento do joelho. Nós temos 3 tipos de joelho: joelhos valgos, joelhos neutro e joelhos varos. E cada um desses tipos de joelho pode estar influenciando na sua dor. Se eu fizer exercícios sem corrigir esse desvio postural, isso vai piorar todo esse problema. O joelho valgo, por exemplo, é aquele joelho mais para dentro, muito comum em mulheres. Esse tipo de joelho, muitas vezes, ele acompanha uma pisada mais pronada, uma pisada mais desabada, pés mais desabados. E o joelho valgo, ele pode estar causando uma compressão no compartimento lateral do seu joelho. Portanto, joelhos valgos, na maioria das vezes, acompanha pisada pronada e dor na lateral do joelho. Temos o joelho neutro, aquele que não é valgo e nem varo. E esse tipo de joelho, ele deve ser reforçado nesses exercícios. Mas, mesmo que a pessoa tenha um joelho neutro, acompanhado de uma pisada que também esteja neutra, ela não está livre de sofrer essas dores no joelho. Então, se você tem o seu joelho neutro, mas mesmo assim os seus joelhos dói, esses exercícios também são importantes para você. E um outro tipo de joelho, que assim como o joelho valgo, que eu havia te dito por primeiro, esse que eu estou te falando agora, ele também é um desvio postural. Esse outro tipo de joelho, o terceiro tipo, é o joelho varo, aquele joelho mais para fora, mais comum em homens mais velhos, jogadores de futebol, por exemplo. Romário é um exemplo disso. Então nós temos esse terceiro tipo de joelho, que é um desvio postural, e esse geralmente, na maioria das vezes, ele acompanha agora uma pisada mais para fora, uma pisada mais supinada, uma pisada mais aberta, e também acompanha uma dor no compartimento medial do joelho. Então o joelho varo sobrecarrega a parte do meio, a parte de dentro lá do seu joelho. E eu estou curioso para ler o seu comentário. Comenta aqui embaixo para mim qual tipo de joelho você acha que é o seu. Se é aquele joelho mais valgo, mais para dentro, se você acha que seu joelho é neutro, ou se é aquele joelho mais varo, mais para fora. Estou curioso para ler seu comentário. Procure quem tem joelho parecido com o seu e deixe uma curtida no comentário dessa pessoa. E além da dor que eu te mencionei, joelho valgo, dor no compartimento lateral, parte de fora do joelho, joelho varo, dor no compartimento medial, na parte de dentro, esses desvios posturais no joelho, quando acompanha a pessoa há muito tempo, enquanto ela caminha, enquanto ela faz atividade física, enquanto ela faz as atividades diárias, esse desvio postural, ele tira a patela do eixo, do trilho, vamos chamar de trilho. Lá no fêmur, que é o osso da coxa, essa patela, ela percorre um trilho enquanto você se movimenta, enquanto você estende o joelho, flexiona. E se você tem esse desvio postural, enquanto caminha, enquanto corre, enquanto faz um exercício de agachamento, essa patela, quando sai do eixo dela, ela vai desgastando
amolecendo a cartilagem. E aí temos então, como eu já havia falado, a condromalácia patelar, que causa então também essa dor no joelho. E agora que você já entendeu o necessário sobre o alinhamento do joelho, vamos aos exercícios. E o primeiro exercício diz respeito ao agachamento em casa. Você pode sentar numa cadeira e usar outra como apoio, tem que ter segurança que essa cadeira não vai escorregar, você tem que ter certeza que você não vai cair. Você pode sentar com uma cadeira em frente à janela, você pode sentar no seu sofá e apoiar as suas mãos em algum lugar. Então esse é o primeiro exercício. E você já sabe sobre o alinhamento dos seus joelhos. Você precisa manter os seus joelhos alinhados. Senão, você pode sentir dores no seu joelho enquanto você executa esse exercício. Como que você faz para alinhar esses seus joelhos então? Primeira coisa que você precisa fazer é formar uma base. Imaginar uma linha que vai dos seus ombros até os seus pés. E essa linha ela precisa ser reta. Ela não pode ser inclinada. Então, trace uma linha dos seus ombros até os seus pés, forme uma base nos seus pés que esteja alinhada com o seu ombro, e então os joelhos precisam estar entre esse alinhamento que você traçou dos seus ombros aos seus pés, e quando você agacha, quando você faz o agachamento, quando você senta e levanta, você não pode perder esse alinhamento. O joelho não pode sair da linha que você traçou dos ombros aos pés. E aí você está me perguntando qual é a frequência que você precisa fazer esses exercícios que eu vou te passar no vídeo. O ideal é fazer dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Para ganhar fortalecimento, mobilidade e melhorar as suas dores no joelho. Para esse exercício de agachamento, você pode fazer 3 séries de 10 repetições cada dia que for fazer. Outra pergunta que você deve estar se fazendo, eu já te adianto a resposta. Se eu tiver dor para fazer esse exercício, o que eu faço, doutor? Se você tiver dores no joelho para fazer esse exercício, tenta reduzir a amplitude de movimento. Tenta não abaixar tanto assim. Tenta abaixar até um limite em que você não sinta dor. O estralo é permitido nesse exercício, mas uma dor muito forte não é permitida. Se você sentir uma dor muito forte, interrompa esse exercício e faça os próximos. E eu vou passar mais uma dica de ouro. Deixa seu like pelas dicas que eu tô te dando e se inscreve no canal, que essas dicas são de ouro para você fazer esses exercícios melhorando a sua dor no joelho. Outra dica é que quando você vai agachar, você não pode ultrapassar a linha dos seus pés com os joelhos. O que eu quero dizer com isso? Você olha para baixo, olha lá para baixo para os seus pés. Quando estiver agachando, você precisa enxergar pelo menos 1/4 dos seus pés. Precisa enxergar pelo menos a pontinha dos seus pés. Se você não estiver enxergando a ponta dos seus pés, se você ultrapassa esse limite, então você pode estar sobrecarregando demais o seu joelho e isso pode piorar a sua dor no joelho. Essa massa muscular que se cria em volta do joelho ajuda você a absorver impacto, por exemplo, então é bastante positivo para você que tem dores no joelho. Ele trabalha também a mobilidade do seu joelho, como você está movimentando o joelho, ele ajuda a engraxar a articulação do seu joelho, o movimento ele libera dentro da articulação um líquido que nós chamamos de líquido sinovial. Esse líquido sinovial ele ajuda a nutrir e lubrificar o joelho, por isso que na grande maioria dos casos fazer exercícios ajuda a causar um alívio quase que instantâneo na dor por conta dessa questão que eu te falo do líquido sinovial. Vamos então para o segundo exercício. O segundo exercício diz respeito a uma mobilização patelar. Isso mesmo, você vai começar a mobilizar a sua patela com as mãos. Então a primeira coisa que você pode estar fazendo para esse exercício, você vai sentar e você vai esticar as suas pernas. Isso mesmo, você vai esticar as pernas, porque aí você consegue mobilizar melhor a sua patela, a sua rótula e melhorar a sua dor no joelho. Agora com as pernas esticadas, você vai fazer como se fosse uma pinça. Vai juntar os 2 polegares e você vai posicionar primeiro os seus polegares na parte de cima, aqui na borda de cima, na parte de cima e de fora do joelho, como você está vendo aqui no vídeo, tá? E aí você vai pressionar para baixo, tá? Vai pressionar na diagonal. Então esse é um exercício de mobilização da patela. Veja que eu estou brincando aqui com a minha patela sobre a cartilagem. E aí você pode estar fazendo
essa mobilização da patela. Pode contar até 10, 15 vezes. Depois você vem aqui, ainda na borda de cima da patela, na região medial, na região do meio. E agora empurra, ó, no sentido oposto, para baixo, na diagonal, para baixo e para fora, tá? Então você também pode fazer de 10 a 15 repetições. Você também pode fazer aqui, ó, na parte de cima, coloca um polegar em cima do outro, ó. Empurra agora de cima para baixo, de cima para baixo. Muitas pessoas têm a tal da patela alta, ou seja, a patela está mais acima do que deveria estar. Aqui, ó, você está empurrando, fazendo esse exercício de empurrar a sua patela para baixo. E isso também ajuda a melhorar bastante a sua dor no joelho. Você também pode fazer para o lado, então coloca os 2 dedos na parte de dentro do joelho e empurra a sua patela para fora, também de 10 a 15 repetições, e você vai perceber que você está brincando lá com a sua patela, está ajudando a lubrificar o joelho. E esse também é um outro exercício que ajuda a causar um alívio quase que instantâneo na sua dor no joelho. Agora nós vamos para o terceiro exercício, e para esse terceiro exercício você vai precisar ou de uma toalha, ou de uma corda, ou de um cinto. Vai precisar de alguma coisa para segurar o seu pé lá em cima, que você vai fazer um alongamento deitado para os músculos posteriores das suas pernas, dos seus membros inferiores, principalmente para os músculos posteriores de coxa. Chamamos esses músculos de isquiotibiais. Também vamos alongar o tríceps ural, os músculos da panturrilha, da batata da perna. Fazem parte do trílio posterior, o trílio miofascial posterior, como você está vendo nessa imagem. E esse trílio, quando ele está encurtado, ele pode ser um grande vilão para a sua dor no joelho. Esses músculos que nós vamos alongar, eles encurtam, por exemplo, quando a pessoa passa muito tempo sentada. Mas quem também trabalha em pé, quem também fica muito tempo em pé, também pode sofrer com as dores no joelho, com o encurtamento desses músculos que a gente vai alongar agora. Então você pode deitar para fazer esse alongamento, ó, estou te demonstrando no vídeo, e aí você vai engatar o seu cinto, a sua toalha, sua corda, o que você tiver disponível aí na sua casa, você vai engatar nos seus pés. E agora você vai puxar a sua perna para cima, com o joelho esticado, com os calcanhares em direção ao teto, tentando levar a ponta do seu pé para baixo, para você mesmo, fazendo um movimento de dorsiflexão. E aí você vai ganhando amplitude de movimento. É normal que você sinta uma dorzinha bem de alongamento na parte de trás da perna, na panturrilha. O que não pode é doer atrás do joelho. E aí você me pergunta quanto tempo eu faço esse alongamento? E essa resposta eu tenho em todos os meus vídeos onde eu abordo o tema de alongamento. O tempo mínimo para alongar o músculo é 40 segundos. Esse negócio de fazer alongamento de 10 segundos, como eu vejo muito na academia, não funciona. A pessoa só está lá perdendo tempo, não vai alongar assim. O tempo mínimo para alongar o músculo é de 40 segundos. Você pode fazer esse alongamento, então, por 40 segundos. Na segunda semana você aumenta para 60 segundos, depois você aumenta para 80, que você vai conseguir melhorar bastante a sua mobilidade do joelho, alongando então essa musculatura posterior. Então faça esses exercícios para melhorar a sua dor no joelho e me conte aqui nos comentários se esses exercícios te ajudaram. O seu comentário é muito importante para mim, eu leio todos, acredite, eu leio todos os comentários dos meus vídeos com muito carinho. E alguns comentários eles podem virar inclusive um vídeo, como é o caso desses comentários que você está vendo aqui, que inspiraram esse vídeo que eu estou gravando sobre a dor no joelho. Não se esqueça de mandar esse vídeo para alguma pessoa que também tem dor no joelho, você pode ajudar essa pessoa. Vamos espalhar essa corrente do bem em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, esse vídeo que vai ajudar pessoas como você. E eu tô deixando um outro vídeo aqui para você assistir depois desse, com bastante informação e conteúdo de qualidade sobre dores no joelho. É importante você assistir esse vídeo também. E esse aqui
esse aqui o YouTube ele vai sugerir para você. Então eu não sei qual vídeo vai estar aqui, mas esse YouTube vai sugerir para você também desse canal. Muito obrigado para você que chegou até o final desse vídeo e até a próxima. Tchau!